Bom, queridos, bom dia, se alimentem, comam bastante, comam infinito, vai dar tudo certo. Prometo que eu vou errar muitas questões em linguagens, prometo pra vocês, né? Eu vou errar bastante aí. Eu tô mais, estimulado aí para fazer a prova de matemática, que fazia muito tempo que eu estudava matemática, eu comecei a voltar a estudar matemática um pouquinho, assim, é bem divertido matemática. Vamos ver se eu consigo ir razoavelmente bem lá. Mas assim, queridos, como a gente tinha conversado, tivemos uma aula sábado, uma aula extra para a gente adequar ao nosso cronograma bastante enxuto, pré-ENEM. Olá, oi querida, tudo bem? E nessa aula de sábado o professor viu as aulas de número 4 e 5, então hoje a gente vai para a nossa aula 6, que é a nossa aula de reações orgânicas. Lembrando que hoje à tarde, caso vocês não tenham visto em casa, assistido em casa essa aula, o professor disponibilizou ela. Eu peço desculpas pela demora, mas é que é muito grande o arquivo. E como a internet ali em Canoas não é, digamos assim, a referência, né, para o resto do planeta Terra, demora para subir mesmo, para upar. Então, quarta-feira acho que já estava lá, não é? E o professor postou essa aulinha. Hoje à tarde, caso alguém não tenha visto, queira ver, das 2 horas a gente vai ter essa mesma aula, vou repetir ela. No finalzinho da aula de sábado, como estava todo mundo muito cansado, o professor acabou completando a tabelinha com os tópicos sobre isomeria ótica, mas eu não explorei alguns detalhes que não são tão cobrados sobre isomeria ótica. E eu falei que no momento inicial da nossa aula 6, que é a aula de hoje, eu iria fazê-lo. Então, vou fazer, né? Só essa revisãozinha bem básica aqui do que a gente viu na parte de ótica, e eu vou explorar um pouco mais sobre alguns conceitos estranhos de isomeria ótica. Então, a isomeria ótica é a isomeria de um carbono em particular, que é o carbono quiral, que é aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Esse carbono, como o professor mostrou para vocês na aula de sábado, é um carbono... Olá, tudo bom, Guilherme? Que nunca vai ter a sua forma oposta superponível. Por exemplo, essa molécula e esta, elas jamais vão ficar exatamente iguais, assim como uma mão direita e uma mão esquerda. Tá, e qual é a implicação disso? Ora, a implicação disso justamente é o fato de que essas moléculas vão apresentar atribuições, às vezes fisiológicas, organolépticas, bastante diferentes. Uma vai ter cheiro de limão, gosto de limão, uma vai ter gosto e cheiro de laranja, uma evita náusea, a outra pode gerar mudanças congênitas nos fetos, como a gente pode perceber aqui no Nick, né? O professor até passou o videozinho do Nick, falando da talidomida, que é o exemplo mais popular que tem. Né? O Nick nasceu sem braços e sem pernas, é um sindrômico da talidomida, ele tem focomelia, justamente em virtude dessa diferença entre as formas ou aparências das moléculas. E isso acontece única e exclusivamente pela presença de um carbono quiral. Sempre que tem carbono quiral, existe esse fenômeno de moléculas antípodas, ou seja, contrastantes. Ou seja, você tem uma forma e tem uma forma contrária, que é a versão ruim dela, em alguns casos, pensemos assim. É como se fosse o gêmeo bom e o gêmeo mau, entendeu? Basicamente é isso, a natureza formando, né, a partir do mesmo material genético, literalmente, 2 personalidades distintas. Funciona mais ou menos assim. Aí o professor ensinou vocês a determinar o carbono quiral. O carbono quiral, para a gente ver esse efeito de enantiômeros, não é? É aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Uma coisa que é interessante chamar a atenção, pessoal, é em cadeias fechadas. Como isso funciona em cadeias fechadas, né? Quando você tem cadeia fechada, você também pode ter um carbono quiral. A única coisa que tu tem que cuidar é que os 2 ligantes precisam ser diferentes fora e a cadeia ou ciclo ele precisa ter partes diferentes para completar 4 ligantes diferentes. Ó. Tipo, A é diferente de B, esse ladinho de cá é diferente do ladinho de lá. Então, se você tiver isso nas cadeias fechadas, você também pode ter um carbono quiral. Entretanto, a maioria das questões sobre carbonos quirais, elas trazem moléculas de cadeia aberta. E daí na aula também o professor fez um exercício com vocês para mostrar quando vocês vão ter carbonos quirais em moléculas assim e tal. Onde eles ficam, como eles se escondem. Então eu trouxe essa molécula aqui para resgatar contigo. Essa molécula é uma molécula clássica em questões de orgânica. Eles te dão a molécula e perguntam, quantos carbonos quirais essa molécula pode ter? Ah, como eu vou saber?
A primeira coisa que a gente faz é descartar todos os carbonos que não são quirais. Já não entendi. Os carbonos que não são quirais são os carbonos que não têm ligantes diferentes. Ou seja, ó, CH3, pô, tem 3 hidrogênios, então são 3 ligantes iguais. Não pode ser um carbono quiral, pois a regra do carbono quiral é 4 ligantes diferentes. CH2 não pode ser um carbono quiral. Por quê? Porque o carbono quiral tem que ter 4 ligantes diferentes. O que implica o seguinte: jamais você vai ter um carbono quiral com dupla, porque se ele tiver dupla, ele não consegue ter 4 ligações diferentes. Jamais você vai ter um carbono quiral com tripla, porque se ele possuir uma tripla, ele jamais vai ter 4 ligações diferentes. Então o carbono quiral só pode ter ligações simples, primeiro aspecto. E segundo, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Se ele tem 2 hidrogênios, ele tem 2 ligantes iguais. Então já exclui esse carbono. Isso nos limitaria a estes 2. Entretanto, muita gente se pergunta: ah, mas para mim estes 2 não são quirais, ó. Porque esse aqui, ó, ele tem, ó, aqui é carbono e aqui é carbono. Então são iguais e nem tem um quarto. Então, isso é uma leitura muito errada, que muita gente comete, e vamos lembrar que carbono quiral é uma questão fácil e as provas adoram. Como assim? Ó, eu separei a molécula para vocês. Vamos analisar primeiro aquele carbono da esquerda. Ele tem um hidrogênio para completar a 4ª ligação, que é diferente do cloro, que é diferente de todo este radical, então não é o primeiro átomo, é todo o radical que se encontra ali, e diferente desse segundo radical, porque, repito, não é o primeiro átomo, é todo o radical que se encontra ligado àquele carbono. Então, esse aqui é um carbono quiral. Entretanto, o do ladinho também é um carbono quiral, esse aqui, ó. Por quê? Porque se você olhar, ele vai ter o OH, que é um radical, o hidrogênio, que é outro radical, a etila, que é outro radical, e tudo isso aqui, que é um 4º radical. Portanto, naquela molécula que vocês enxergaram ali, nós encontramos 2 carbonos quirais. Este aqui, porque ele tem o OH, o H, isso aqui e tudo isso aqui. E este aqui, porque ele tem o cloro, tem o hidrogênio, tem a etila e toda essa parte aqui. Lembrando que essa observação que eu acabei de fazer com vocês foi a questão da URGS deste ano de 2018, perguntando: Paola, quantos carbonos quirais essa molécula teria? Pensemos assim, né? Então, são 2 carbonos quirais. Qual a implicância disso? Qual é a relevância disso? Bom, como o professor estava comentando para vocês, toda molécula que tem carbono quiral, ela pode gerar esse efeito que é o efeito enantiomérico, o efeito dos enantiômeros, como nós completamos na folhinha da aula passada, da aula de sábado. Então, a forma de diferenciar um que pode gerar mudanças congênitas e outro que pode fazer com que vocês fiquem sem enjoos é literalmente a ação da luz. Como assim a ação da luz? É uma técnica na qual você incide luz, você ilumina aquele composto. Quando você ilumina uma amostrinha com aquele composto, se a luz... Desculpa, pessoal. Se a luz for para a direita, a gente diz que é a forma direita, ou destrógira, destrogiro. Se a luz for para a esquerda, a gente chama de forma esquerda, ou fórmula levógira, levogiro. O professor completou, lembra, na aula de sábado, esse quadrinho com você, escreveu inclusive aqui contigo. Ó, desvio para a esquerda, desvia a luz para a esquerda, chamamos de levogiro. Desvia a luz para a direita, chamamos de destrogiro. Como eu vou saber disso? É sempre dito, porque você não pode, no meio da prova, perguntar assim, ó, fiscal, com licença, posso pegar ali o meu polarizador para fazer o teste? Ele não vai deixar, porque é experimental, entende? Então, a própria prova tem que dizer para você se a luz, ao ser incidida, foi para a esquerda ou para a direita. Então, a prova vai te dizer, a luz incidiu, foi incidida e foi para a direita. Se foi para a direita, a gente chama de destrógiro. A angulação, ela, quando tem um desvio assim, né, nesses quadrantes de um gráfico cartesiano, a gente diz que são os quadrantes positivos.
Por isso as angulações são positivas, tá vendo? É um desvio positivo. E quando num quadrante, naquele gráfico cartesiano, né, que é de linha e coluna, assim, quando a função está assim, a gente diz que ela corta nos quadrantes negativos. Por isso que o desvio é negativo. Então eles podem escrever mais e menos para vocês. Então, essa foi uma revisãozinha bem rápida do que a gente viu na aula de sábado, na nossa aula 5. E aí no final o professor completou aqui contigo coisas que são importantes, né, pessoal? Que é sobre isso que eu queria explanar um pouquinho mais agora. A gente fez o seguinte, ó, tá ali. Cálculos de isômeros ativos e inativos, que a gente calcula com 2 na N. Por que isso? Porque funciona assim, ó. Número de carbonos quirais. Tá? Não precisa lembrar disso, dourar, reinventar a roda e tal, né? Redescobrir o fogo. Não. É só aplicar a formulinha, porque é uma coisa bem boba. E a URGS, em particular, adora isso. Adora. O Enem não cobra tanto essa fórmula, mas não se sabe se pode ou não cobrar. O Enem pergunta mais qual se há ou não carbonos quirais na molécula e quantos carbonos quirais a molécula tem. É isso que o Enem mais pergunta. Bom, carbonos quirais e o número de enantiômeros. Assim, ok? Então, presta bem atenção que isso é super fácil. Funciona assim. A fórmula para calcular o número de isômeros ativos é que tu bota muita palavra, eu me confundo toda. Não, é que assim, ó, o enantiômero, ele desvia a luz. Então ele tem uma atividade, ele tem a capacidade de mudar a luz. Por isso a gente chama ele de isômero ativo, porque ele ativa, ou ativamente, ele desvia o foco da luz. Então, os isômeros ativos condizem com os enantiômeros. E lembrando, enantiômero é um fenômeno que surge quando nós temos um carbono quiral. Porque toda molécula com carbono quiral, ela pode gerar a gêmea do mal e a gêmea do bem. Pensemos assim. Não foi nada proposital, Jona, tá? Tudo bem? Mas funciona assim. Pensem que gêmeos são coisas muito interessantes de se estudar, porque tem exatamente o mesmo material genético. Todos os genes são iguais. E aí vem a pergunta, como é possível gêmeos que são univitelinos, por exemplo, terem personalidades diferentes se eles são todos iguais, termos genéticos, pelo mapeamento genético? Essa é uma das grandes incógnitas da natureza. Então, se você olha para cá, você também se depara com a mesma coisa. Como moléculas que são aparentemente iguais são ou têm aplicações diferentes? Pois é. Então é o paradoxo dos gêmeos, aqui justamente na química. Portanto, sempre que você tem um carbono quiral, você vai ter moléculas com formas opostas, tipo mão direita e mão esquerda. Só que os químicos começaram a contabilizar isso. Eles viram o seguinte, ó, que se a molécula tiver um carbono quiral, você pode ter 2 enantiômeros, o direito e o esquerdo, assim como eu estou te mostrando. Se você tiver 2 carbonos quirais, você pode ter 4 enantiômeros, como estes que eu vou mostrar aqui para vocês do ladinho. Deixa eu colocar aqui para ti. Ó, assim. Essa molécula ali tem mais carbonos quirais, então ela pode fazer, ó, ela tem 4 carbonos quirais, 2 carbonos quirais, desculpa. Este e este. Então ela pode fazer 1, 2, 3, 4 enantiômeros. Se a molécula tiver 3 carbonos quirais, prestem bem atenção, ela pode fazer 8 enantiômeros, tá vendo? Se ela tiver 4 carbonos quirais, ela vai fazer 16 enantiômeros. E eu acho que a gente já pode parar por aí, porque já dá para entender o que está aparecendo aqui, né? Não estou entendendo nada. Claro que tá. Olha só, presta bem atenção. 2. Vamos tentar passar essa série aqui para uma função de base 2. Vocês não concordam que todos os números são pares? Então a gente consegue passar por uma funçãozinha de base 2. O professor é meio burro. A que número eu elevo a base 2 para dar 2? Ó. A que número eu elevo a base 2 para dar 4? Exato. Então isso se chama função exponencial. Porque o que está mudando é o expoente, tá vendo? Putz, vou ter que fazer função... De forma alguma. Eu só quero que vocês olhem aqui para o quadro e percebam algo que é uma obviedade. Qual é a semelhança, pessoal, entre este número aqui e este número aqui? Tu viu só? Ó, este número aqui e este número aqui. Viu a coincidência?
este número aqui e este número aqui. Então, o que os químicos perceberam? Ora, se eu quiser descobrir quantos enantiômeros uma molécula pode fazer, basta aplicar a seguinte fórmula. Base 2 elevado no quê, pessoal? Na N, sendo que N é o número de carbonos quirais. Pois se a molécula tiver um carbono quiral, ela vai fazer 2 enantiômeros, um direito e um esquerdo, literalmente. Se a molécula tiver 2 carbonos quirais, ela fará 4 enantiômeros, como vocês podem ver aqui no quadro. Ó, tem esse direito e esse esquerdo, tem este direito e esse esquerdo. Né? São 4 enantiômeros diferentes. Então vocês não precisam gastar a quantidade de vida, enfim, redescobrindo aí, né, o fogo. Você pode ir direto aqui, ó. 2 na N corresponde ao número de carbonos quirais. E a URGS adora isso, pergunta um monte mesmo. Vale a pena cuidar porque é uma questão bem bobinha, bem fácil. E a URGS gosta de chamar de isômero ativo. Por que é um isômero ativo? Porque ele tem a capacidade de desviar o plano da luz. Se a luz bate nele, um desvia para a direita, se bate no outro, o outro desvia para a esquerda. Então eles têm essa capacidade, essa atividade. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer com vocês um exercício para vocês perceberem. Clássico da URGS aqui, ó. Ó, questão da URGS, recente 2015, questão 29. Na série Breaking Bad, o personagem Walter White começou a produzir, enfim, metanfetamina a partir da extração de remédios para resfriados que tinha pseudoefedrina. A estrutura da pseudoefedrina está apresentada abaixo. Aí eles perguntam, qual é o número possível de isômeros espaciais oticamente ativos? Ou seja, qual é o número de enantiômeros que dá para se obter com essa molécula aqui? Ah, mas e como eu calculo isso? Deve ser muito difícil, deve ter que fazer leitos cossenos. Não. 2 no que, pessoal? Na N, sendo que N é o número de carbonos quirais. Tá, mas e como é que eu vou saber o número de carbonos quirais? Como eu havia comentado para vocês, nas provas de vestibular, o grande obstáculo, o desafio para o aluno é mais ou menos descobrir os carbonos quirais. Eles meio que param por ali. Ó, esse carbono aqui é um carbono quiral. Não entendi. Vou te ajudar. Ele tem o hidrogênio, tá vendo? Que é um radical. Ele tem o OH, que é um segundo. Ele tem tudo isso aqui, que é o terceiro. E ele tem a fenila, que é o quarto. Então eu vou contabilizar contigo. 1, 2, 3, 4. Ah, é tudo? É tudo. É tudo? É tudo. Ah, mas então é tudo. Isso, é tudo. E o professor está sóbrio. Por quê? Ora, porque todo mundo se pergunta, ou nessa parte se tranca. Não é o primeiro... Não, é tudo. Tudo. Holístico, né? Aquela coisa. Né? Enfim, exatamente. Por exemplo, aqui você tem um carbono. Ele tem aqui o CH3, ele vai ter o H. Então eu vou desenhar para ti ali. Vamos desenhar juntos. Ele vai ter aqui, ó, o H, né? Vamos colocar aqui o H rapidamente. Tá ali o H, fechou. Então esse é um ligante, esse é outro, isso é outro e tudo isso aqui é outro. Então ele vai ter mais um carbono quiral também, totalizando 2 carbonos quirais. Se a molequinha tem 2 carbonos quirais, a gente faz assim, ó, 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado numa conta rápida, queridos, dá quanto? Só isso. Resposta, letra D, 4. É bem fácil mesmo. Só tem que cuidar uma palavra-chave. Palavra-chave pode ser referente a uma expressão também. E a palavra-chave ou expressão é oticamente ativo. Quando eles querem saber de isômeros oticamente ativos, eles querem saber quantos isômeros desviam a luz para a direita e ou para a esquerda, ou seja, quantos enantiômeros são possíveis com aquela quantidade de carbonos quirais. Tudo bem? Pessoal, eu me fiz entender, vocês entenderam? Bom, na aula de sábado também, o professor completou a tabelinha. Deixa eu mostrar aqui para ti. Está aqui a tabelinha. Já não sei onde é que está a tabelinha.
Ah, meu pai, não, essa é a minha conta, que vergonha. Não. Aqui, achei, pronto. Ó, a gente completou a tabelinha com alguns outros termos que são importantes. Por exemplo, racêmico. O que significa um racêmico? Racêmico é uma mistura de 50% de cada um. Como assim? 50%, metade da mistura do líquido, imagine um líquido, 50% do líquido é feito de levógero e 50% é feito de destrógero. Isso a gente chama de racêmico. Racêmico é uma mistura de meio a meio, no qual você não vai ter atividade óptica. Por quê? Porque a luz não vai sofrer desvio. Por quê? Porque 50% das substâncias que estão lá dentro puxam para a esquerda e 50% puxam para a direita. Como eu vou saber quando vai ser um racêmico? A questão vai dizer, ela vai dizer assim, ó, você tem uma mistura racêmica. Como vai ser o desvio da luz? Não vai haver desvio da luz, porque você vai ter 50% puxando para um lado, 50% puxando para o outro. Então a luz passa ilesa, passa por entre o líquido, que contém estes isômeros óticos, destrógero e levógero. Então os racêmicos não desviam a luz e eles são inativos, portanto, e é uma mistura de 50% de cada um destes dois. E aí vem duas palavrinhas que são estranhas e que não caem com muita frequência, na URGS caiu uma vez só em 2002, vocês não eram nem nascidos, que são diastereoisômeros e compostos meso. O que são os diastereoisômeros? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Os diásteros, queridos, só para a gente poder encerrar esse nosso primeiro momento, é isso aqui. Quando você tem, por exemplo, 2 carbonos quirais numa molécula, você pode fazer 4 tipos diferentes de enantiômeros. E eu queria que vocês olhassem com atenção para estes 4 enantiômeros aqui. Eu vou inclusive chamá-los de D1, aqui ó, D1 e L1, porque é o primeiro par. E esse eu vou chamar de L1. E esse aqui eu vou chamar de D2 e... Ih, cadê o L ali? Eita, não tem. Bom, mas vamos deixar aqui, vamos supor que seja L2, tá? Assim. Só para fazer uma... Deixa eu ver se não tem aqui embaixo outro exemplo. Ah, tá aqui. Ó, aqui mangolão, desculpa. Pode ser nesse de baixo aqui. Ó, L1 porque está na esquerda, D1 porque está na direita. Esse aqui vai ser o L2 porque está na esquerda e esse aqui vai ser o D2 porque está na direita. Bom, o que acontece? Quando a gente tem isômeros assim, observem bem que esse isômero aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ele tem exatamente a imagem no espelho deste isômero aqui. Tu concorda comigo? Beleza. Entretanto, esse isômero aqui, ele tem a mesma fórmula molecular que esse aqui. Só que eles não são iguais, tá vendo? Ó, aqui o OH tá desse lado e aqui o OH tá deste lado. Ai, que coisa idiota. Não, a gente viu o Nick, né? Por uma mudança só de radical, tu pode ter uma criança sem braços, sem pernas, ou tu pode ter aí, enfim, o teu vômito cessado. Pensemos assim, acabar com a tua náusea. Então, como é que a gente chama o L1 e o L2? Se eles são isômeros, mas eles não são a imagem no espelho um do outro. Quando você não tem enantiômeros, ou seja, quando um composto é isômero do outro, mas ele não é a imagem no espelho do outro, a gente tem um nome para isso. É um nome feio mesmo. Tipo palavrão? Não, é um nome feio, porque, olha só, é diastereoisômero. Diastereoisômero, como a gente anotou na aulinha passada, são isômeros que não são enantiômeros, como está aqui na folhinha. Ó. O que são diastereoisômeros? Não são enantiômeros. Pô, mas eles podiam dizer só não enantiômeros. Eu compartilho da tua dor, também preferia assim. Mas eles criaram uma palavra para isso. Quando tem 2 isômeros, onde um não é a imagem no espelho do outro, mas eles são isômeros, eles não são enantiômeros. Afinal, enantiômero é quando um isômero é a imagem no espelho do outro. Ah, difícil tua aula, muito complexa, muito complicada. Ó, vou mostrar de novo para vocês.
Olhem para essas duas molequinhas que são mais bonitas aqui. Ó. Se eu pusesse um espelho aqui na frente, a imagem do espelho desta molécula seria esta. Esta é a definição de enantiômeros que desenvolvemos na aulinha de sábado. Entretanto, eu gostaria, por favor, que vocês comparassem agora essa molécula aqui, tá vendo? Que ela está aqui do lado. É a mesma molécula, como vocês podem ver. Deixa eu até apagar aqui embaixo. Ó, é a mesma molécula. Deixa eu puxar aqui para o ladinho. Com essa molécula que está ao lado dela. Essa molécula que está ao lado dela. Pergunta, essa molécula é a imagem no espelho dessa? Se eu puser essa aqui na frente de um espelho, um espelho plano de imagem virtual direta igual, eu vou obter essa aqui? Não. Acho que sim. Não. Olha só, olhem bem para elas. Ó, essa aqui está para cá, então deveria ter uma bolinha vermelha aqui. Não é? E não tem. Ah, mas então ela não é a imagem no espelho. Então, se ela não é a imagem no espelho, ela é... como é que... Não é o enantiômero. Pois é. E se não é enantiômero, os químicos chamam de diastereoisômero. Isso cai muito? Uma vez na URGS em 2002. Pode cair de novo? Tu é muito azarado? E eu acho que isso responde a minha pergunta. Tudo bem? Então... Cis e trans é lá na geométrica. Exatamente, é um outro isômero espacial. Então, aqui é o ótico, é só para os carbonos quirais. E a última, queridos, só para a gente encerrar, é um composto bastante interessante, é um composto também que caiu na mesma questão em 2002, que é o composto meso. O professor comentou, escreveu para ti. Meso é um isômero que tem simetria interna. Então, eu vou te convidar para observar aqui comigo. Se a gente cortar essa molécula aqui no meio, tá vendo? Vou cortar ela no meio. Corta bem assim, ó. Ok? Tu não concorda comigo que a parte de cima é exatamente igual à parte de baixo? Ah, então imagina você é a luz. Já diria o poeta. Você é a luz. Você é o sunshine, você é um raio de sol, né? Você é um raio de sol. E aí você vai incidir nesse carbono quiral, você incide nele, incida no carbono. Você sunshine, você é luz. Aí você incide no carbono. Quando você bate no carbono, o carbono faz assim, ó. Eu vou inverter aqui pra ti. Ele faz assim, ó. Ele te vira. Aí tu vai bater no outro carbono que é exatamente o oposto. A gêmea boa, a gêmea ruim. O que acontece? Ele vai fazer com que tu volte a mesma angulação pro outro lado. Ele faz assim, ó. E aí tu sai retinho. Esse é o problema dos meso. Bateu no carbono, ele inverteu a luz. Levou pra, sei lá, tua direita. Só que como o de baixo é exatamente o oposto do de cima, observem que eles são a imagem no espelho um do outro. Ó. Esse carbono é exatamente a imagem no espelho deste aqui de cima. Então ele vai inverter por outro lado. Por quê? O que significa ser a imagem no espelho? É a tua versão diferente. É a tua versão exatamente contrária. Então se esse aqui faz uma coisa, o outro faz ao contrário. Se esse aqui empurra para a direita, esse empurra para a esquerda. E daí a luz passa reto. Então, os compostos meso são compostos que possuem simetria intramolecular, ou seja, dentro da molécula eles têm simetria. Se você cortar a molécula no meio, um lado é exatamente igual ao outro. E isso faz com que a luz não sofra desvio. Por isso a gente diz que os compostos meso são oticamente inativos. Tudo bem? Pessoal, eu consegui me fazer entender? Então, só para resgatar, eu queria explorar um pouquinho nessa primeira meia hora esses conceitos de enantiômero, diástero e meso que o professor havia trabalhado no finalzinho da aula 5, da nossa aula de sábado. Então, só para a gente retomar. Quando um composto quiral tem a sua imagem no espelho, assim. Quando você tem um composto e a sua imagem no espelho, como a gente chama esses isômeros? Enantiômeros. Agora, se você tem um composto e o outro não é a imagem no espelho dele, eles não são enantiômeros, como é que a gente chama? Diastereoisômeros. Agora, se você tem um composto cuja parte de cima é exatamente igual à parte de baixo, como é que a gente chama esse composto? Meso. E se a prova perguntar para você como se calcula ou quantos isômeros ativos, quantos enantiômeros eu posso ter com a molécula abaixo,
Qual é a formulinha que você usa? 2 na N, sendo que N é o quê? Número de carbonos quirais. É só isso. Normalmente as provas param no 2 na N, ok? Então, pessoal, mais uma vez...